concurseiro, tudo bem com você? Você vai ter que falar, fala aí, concurseiro. Eu? É, Por quê? tipo, fala aí, concurseiro, Não, o canal é tudo bem com seu, não você? eu. Mas você é meu convidado, você tem que falar, professor. Bora. 2000 anos depois. Fala aí, concurseiro, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com o professor Marcelo Vivas, ele é formado em História, professor de Ciências Humanas, e hoje iremos falar um pouquinho de como estudar atualidades. Então, eu particularmente sou uma pessoa que, não vou mentir, não vou ser hipócrita, procrastina em atualidades. Pronto, falei. Mas enfim, não sigo esse exemplo, mas eu vejo vídeos do Gran Concursos no YouTube, viu? Fica a dica. Hoje vamos abordar assuntos aleatórios aqui, de como estudar atualidades, de como focar na matéria, na disciplina aí, abrangida aí todos os assuntos que é cobrado pelo edital. Vamos nessa? Então, professor Marcelo Vivas, qual a sua queridíssima sugestão? Olha só, Ariela, eu digo para você que estudar atualidades é uma coisa interessante porque, principalmente, as grandes transformações que vão acontecer da metade do século XX para o que a gente vive hoje, que é o século XXI. Então é importante que você tenha essa compreensão dos grandes acontecimentos que ocorreram no século passado, pelo menos da segunda metade do século XX para cá, porque esses grandes acontecimentos eles vão estar inseridos no nosso atual século, século XXI. Exatamente. Atualidades, inclusive, é até a maior matéria que temos aí no edital, se a gente for prestar muita atenção. Maior até que direito constitucional. Por quê? Porque ela está abrangendo ali os assuntos, né, desde a criação do mundo até os dias atuais. E aí, como seria dividir esses tópicos? Bom, você tocou aí num ponto interessante, né? Então, assim, o que é que eu recomendaria, né? Se eu sou um estudante, eu estou pensando em estudar atualidades, primeiro, pensar sobre isso que você falou, de história, aliar com a geografia, e pensar em subtópicos que são importantes na compreensão das atualidades. Então, se eu estudo, por exemplo, a questão do meio ambiente, se eu estudo a questão da tecnologia ou das tecnologias, da questão social, da questão geopolítica, se eu divido em subtópicos como esse, eu já consigo ter um parâmetro para saber quais são os pontos considerados pontos-chave para que eu possa estudar, então, a atualidade de uma maneira que possa ser aí, né, bem produtiva, digamos assim. É meio que você saber qual material comprar até na hora de estudar e acompanhar muitos os jornais, inclusive. Logo quando eu iniciei aí no mundo dos concursos, um senhor me disse, olha, compre jornal, comece comprando jornal, que você vai ter as informações diárias e vai lhe ajudar bastante. Aí eu comecei a ver mais vídeos do Gran Concurso, porque eu disse que eu procrastino. Eu faço isso, viu, crianças? Então, gente, atualidades não é um bicho de sete cabeças, né? E a gente vai compreendendo os assuntos de acordo. Tanto é que é bom para a redação. A gente que treina a redação, é bom pegar os assuntos de atualidades que vêm acontecendo diariamente aí e, ó, redação. É uma dica também, né, Marcelo? Com certeza, com certeza. Então, por exemplo, eu falei aqui para você da questão dos subtópicos. Se eu estou falando, por exemplo, de tecnologia, eu preciso pensar, por exemplo, sobre o histórico da internet, sobre o que é, por exemplo, a terceira revolução industrial, né? Hoje já se fala até em quarta revolução industrial, né? Na terceira revolução você fala sobre a revolução técnico-científico-informacional. O que seria isso? O que é esse mundo globalizado? Esse mundo interdependente da velocidade das comunicações. Então são assuntos que são pertinentes. Se eu vou para a área de geopolítica, eu preciso pensar, por exemplo, nos organismos internacionais, né? Do que seja a ONU, do que seja o FMI, do que seja o G20, enfim. Eu consigo ter um leque de informações relacionadas a atualidades e eu posso estar preparado para qualquer tipo de processo seletivo. Entende? Entendo. Inclusive, é bom termos aí um senso, né? Um senso bom para poder acertar algumas questões, porque é raro, se você vê as pessoas aí que fazem prova de concurso que passa, é raro ver alguém que gabarite atualidades. Isso
é um caso de 10. Então, ter uma interpretação textual legal, bacana, isso conta bastante. E seguir. Qual mais dica, professor? Ó, mais dicas que a gente pode ter, por exemplo, na parte de meio ambiente, é importante a gente ter essa compreensão da questão das condições climáticas, do que é esse aquecimento global, né? A gente pensar no que é hoje a questão da preservação dessa biodiversidade, né? Pensar um pouco sobre desenvolvimento sustentável, né? Palavras que são muito debatidas, muito dialogadas, né? Você encontra um material riquíssimo na internet sobre isso. Então, tem como você buscar, desde que você tenha incentivo, que você tenha vontade para isso também, né? Uhum. Além disso, gente, fazer questões da banca é chave. É algo chave aí nos estudos para concurso em relação à matéria de atualidades. Não só concurso, quem vai fazer Enem aí que envolve bastante questões de atualidade, só que com outros, né? Sim. Outras palavras aí, outras matérias, outras disciplinas. E fazer bastante questões. Vamos supor, vou fazer uma prova da CESP. Vou focar nisso, questões CESP e atualidades, questões CESP e atualidades. E buscar. A estudo de atualidades basicamente é você ter um acompanhamento diário das notícias, dos noticiários, jornais aí, manchetes que tem no Facebook. Não sei se vocês já viram no Facebook, aparece aquelas manchetezinhas assim de tal coisa, não sei o que, como é que se fala? Aquelas páginas que tem de informações são muito boas, demais. Tem sites hoje que você consegue, por exemplo, acompanhar as notícias do dia. Então, assim, se você não tem tanto tempo para estar, né, de repente, acompanhando um jornal, acompanhando uma notícia, né, você pode buscar sites que tem diariamente, né, eles fazem um resumo dos grandes acontecimentos do dia. Então, assim, estudar atualidades é uma coisa que é muito interessante porque envolve as grandes transformações daquilo que nós estamos vivenciando, né, do nosso mundo atual. Então, assim, acaba sendo interessante isso que você falou, né, de você poder estar preparado de repente, né, para fazer aí qualquer tipo de processo seletivo, linguagens que acabam sendo diferentes. E aí, quem sabe a gente já dá uma deixa aí, né? De repente, se houver um grande engajamento, por que não falar minuciosamente sobre cada um desses assuntos relacionados à atualidade? Outra coisa também, uma dica que eu deixei aqui pra você, concurseiro, raiz aí, eu Nutella, porque eu sou Nutella. Mas enfim, quando o edital é lançado, não adianta você acompanhar muitas notícias em relação a atualidades, tá? Em redação, até que possa ser que tem um atraso. Mas atualidades, geralmente, o que é cobrado na prova é aquilo que foi antes do edital, que aconteceu antes do edital. Depois do edital, é melhor você nem perder muito tempo focando em assuntos que já foi pós-edital. Não compensa, né? Com certeza. Então, assim, resumindo, se você está estudando atualidade, se você quer, de repente, um macete, se você quer uma estratégia, foca nisso. Pense em atualidades e pense nesses subtópicos. Então, geopolítica, a parte de tecnologia, essa parte de meio ambiente e a questão social também, que eu não tinha comentado, mas os grandes movimentos que vão surgir no século XX, a questão dos direitos humanos, o movimento negro, o feminismo, né? A questão de desigualdade e pobreza. Então, assim, são subtópicos que você consegue criar uma estratégia para você, de repente, né, tá aí com uma base, né, sólida para você estudar. Exatamente. É prestar atenção na leitura, né? Inclusive nos assuntos. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Professor Marcelo, tem mais alguma dica? Bom, aí a gente deixa para a turma, né? De repente, se eles gostarem e quiserem aí, de repente, detalhes a respeito de cada um desses assuntos, a gente com certeza faz com o maior prazer aqui, sem problema nenhum. Então, galera, se inscreva aqui no nosso canal, dê um like aqui nesse vídeo, compartilha com os amigos concurseiros, aqueles que estão estudando pro Enem, que estão fazendo cursinhos aí, manda pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!